aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 99, que fala o seguinte: dois cubos A e B maciços e homogêneos são feitos de um mesmo metal e têm arestas que medem respectivamente 1 e 2 centímetros. Deixa eu anotar isso. Então eles são feitos do mesmo metal, 1 e 2 centímetros. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os dois cubos têm valores de calor específico, têm valores, aí outra lacuna, de calor latente e de fusão, e quando colocados na ordem AB, ficam em ordem de capacidade térmica. Bom, primeira coisa, vamos entender o seguinte: os dois cubos tendo arestas diferentes, significa que eles vão ter tamanhos diferentes, né? A aresta é o cantinho, né? A quina do cubo. Então, eles tendo arestas diferentes, a gente tem tamanhos diferentes. Esse aqui, então, seria o nosso cubo A e esse aqui o nosso cubo B, conforme aí as informações que a questão nos deu. Segunda coisa, né? A questão diz que eles são feitos do mesmo material. Daí as duas primeiras lacunas fica fácil de responder, porque é o seguinte, ó, a primeira lacuna ela faz referência ao calor específico. O calor específico ele é uma característica que depende do material. Se os dois cubos são do mesmo material, então eles têm um valor tabelado equivalente ao mesmo número, né? Porque o calor específico só depende do material que o corpo é feito. Então eles têm valores iguais de calor específico, o que já me tira ali a alternativa A e a alternativa B, né? Calor específico que, inclusive, só para a gente relembrar, né, é aquela constante que aparece na quantidade de calor sensível, que é o Q macete. Essa constantezinha aqui, o C, né, o Czinho, ele depende só do material. A segunda lacuna ela fala sobre o calor latente de fusão, que é a mesma coisa, né? O calor latente de fusão, ele também depende, o calor latente no geral, ele também depende do material, que é aquela constante que aparece na quantidade de calor latente, que é o L, né? Quando a gente fala em mudanças de estado. E ela depende do material. Mesma coisa, como os dois são feitos do mesmo material, o calor latente, a quantidade, aliás, a constante calor latente, vai ser igual para os dois, o que já me tira também a alternativa E, ficando ali entre a C e a D. Bom, a última coisa ele fala o quê? Quando colocados na ordem AB, ficam em ordem de capacidade térmica. Aí vem a diferença, né? A capacidade térmica ela pode ser analisada de duas maneiras. A capacidade térmica ela pode ser calculada, é o Czão, né? Pode ser calculado como a quantidade de calor que o corpo recebe ou perde e a variação de temperatura que ele sofre, ou pode ser calculado como sendo o produto da massa com o calor específico que é feito o corpo, né? Do material que é feito o corpo. Olhando essa última, fica mais fácil de analisar o seguinte: o calor específico é igual para os dois, porém a massa não, né? A massa é relacionada ao volume de cada um dos corpos, né? Ó, dois cubos maciços, homogêneos, feitos do mesmo metal. Isso quer dizer o quê? Como os dois são maciços, quer dizer que aquele que tem um volume maior acaba tendo uma massa maior, né? A gente sabe que o B ele tem mais massa do que o A. E pelo que a gente vê aqui, a capacidade térmica, ela não depende só do material, ela depende do material, mas ela também depende da massa. Então, aquele que tiver maior massa, ele consequentemente vai ter maior capacidade térmica. Então, a gente pode dizer que o B, ele tem mais massa, consequentemente ele tem mais capacidade térmica, né? O A, ele tem menos massa, ele acaba tendo menos capacidade térmica. Então, colocando na ordem AB, a gente põe em ordem crescente de capacidades térmicas, né? Do menor ao maior. Resposta, então, alternativa D para essa questãozinha. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!